Como ter uma vida espiritualmente saudável? Fala aí, provocadores de milagres, são despertadores do sol. Bora governar sobre a terra. Hoje está começando nesse exato momento o nosso programa Desperta Leão, que tem como objetivo te ajudar e cooperar com o seu crescimento em todas as áreas da vida. E por isso, nesse ano, a gente criou um programa, uma forma de todos os meses compartilhar algo sobre cada uma das áreas que a gente trabalha, né? Então, cada mês vai ser trabalhado uma área específica. Vamos estar trazendo uma vez por semana, né, nossos encontros como este. Vamos estar compartilhando uma palavra, trazendo uma direção, dicas, ideias, sugestões e ao mesmo tempo compartilhar e cooperar para o seu crescimento espiritual, emocional, físico, financeiro, em todas as áreas da vida. Então, fica com a gente nesse primeiro vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar muito a ter uma vida espiritualmente saudável, porque nós vamos começar trabalhando a primeira área. E que área vai ser essa? Então fala aí, provocadores de milagres, aqui quem está falando é o Guigão da Bru e será um prazer servir você nesse tempo. A Bru está viajando, na verdade nós estamos de mudança, vamos mudar para outra cidade por conta do nascimento do nosso primeiro filho. Estamos muito felizes, empolgados, em breve a gente vai estar falando mais sobre isso, por isso ela não está aqui com a gente hoje, mas nesse primeiro vídeo, nesse primeiro mês, a gente vai trabalhar uma área específica bastante importante. Mas antes, você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, aperta o sininho para receber todas as notificações dos vídeos que vamos subir semanalmente. Assim como te convido a nos seguir lá nas redes sociais, lá no Instagram, que vai aparecer aqui embaixo, tanto o meu Instagram como o da Bruna e também o da Missão Esme aqui, a qual a gente faz parte. Então, sem mais delongas, vamos para a área desse mês de janeiro, que é a área espiritual. Meus amigos, uma área importantíssima, que na verdade a gente vai ver quando a Bíblia começa em Gênesis, a gente percebe que primeiro foi feito os céus e depois a terra, já dando indícios de que a área espiritual é importante, assim como as demais áreas, entendendo que nós somos um ser triuno, somos o espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Então a gente vai trabalhar todas as áreas da vida relacionadas a essas três esferas, e a área espiritual é a primeira. Para a gente começar, eu quero lembrar com você uma história bastante conhecida, né? Vamos nos inspirar num homem que nos ensinou muito, né? E era um cara turrão, muito doido assim. A maioria das pessoas não quer ser como ele, mas de forma inconsciente acaba se comportando. E aí a gente já vou estar falando quem é essa pessoa. Mas eu quero lembrar de uma história, de um fato que aconteceu, relatado na Bíblia. Não vou lembrar da referência bíblica, mas certa feita Jesus estava no mar da Galileia e uma multidão cercava Jesus e oprimia ele, impedindo ele de conseguir conversar com todo mundo. Então as multidões vinham até Jesus, umas para ouvir, outras para ir atrás de milagres, sinais e maravilhas. Então Jesus olha, enxerga um barco, vê ali um grupo de pescadores que tinha passado a noite inteira pescando e tudo mais. Eu acredito que você lembra a história. E aí Jesus vira para o dono do barco, que era Pedro, e pede para ir mais mar adentro, para que dessa forma ele pudesse conversar com as pessoas. E por que eu estou te contando essa história? Porque nessa história traz alguns indícios de como que nós podemos ter uma vida espiritualmente saudável. Porque olha só, nós vemos aqui três sujeitos, né, aulinha de português. Né, eu sei que você deve ter faltado muita aula de matemática como eu, mas nessa história há três sujeitos. A multidão que está indo buscar Jesus
pelos milagres, sinais e maravilhas, há um grupo de pessoas que está indo apenas para ouvir Jesus e há o grupo de pescadores. Mas olha só que interessante, nós vivemos uma geração que tem muito acesso a informações e a muitas pregações. Se você ir no YouTube, como você está assistindo esse vídeo agora, nas redes sociais, em várias plataformas, há muitas mensagens. Então as pessoas passam o dia inteiro ouvindo mensagens sobre Jesus, passam o dia inteiro ouvindo Jesus, mas não tem um relacionamento, mas não tem uma vida com Deus. Escutam Jesus, assim como a multidão que ia, ouvia Jesus, terminava a mensagem, o que fazia? Ia para casa. Você fica assistindo a mensagem, assiste, terminou a mensagem, vai para outra, termina uma mensagem, vai para outra. Então, é quase que impossível ter um fortalecimento espiritual dessa forma. Quase impossível, porque não há uma intimidade, não há um relacionamento mais profundo. Em contrapartida, há um outro público que busca Jesus apenas por conta dos milagres. Né? São pessoas que estão buscando Jesus por conta de uma necessidade. E muita gente vai buscar Jesus porque precisa de emprego, precisa de dinheiro, quer melhorar o casamento, está em busca dos filhos e tudo mais. E aí quando recebe esse milagre, faz o quê? Vai embora também. Pouca gente permanece e dessa forma é quase que impossível crescer e ter uma vida espiritual saudável. Mas há um público interessante que Jesus olha e diz: eu quero entrar no seu barco e me leve mais profundo. E aí Pedro, que recente é vindo de uma pescaria, então agora ele precisa empurrar de novo o barco para a água, subir no barco, convidar Jesus para subir no barco, remar até uma distância favorável para Jesus falar com as pessoas. Então olha só que interessante. Esse barco, ele simboliza a vida. Como assim simboliza a vida? Sim, porque nesse contexto você vai ver que era através do barco que Pedro tirava o sustento, que ele mantinha a sua casa, que ele se mantinha. E por isso simbolizava a vida, porque era de onde ele tirava os alimentos, ele passava muito tempo no mar e tudo mais. Mas o interessante dessa história é que Jesus pede para subir no barco, pede para entrar na vida de Pedro. E é aqui que a gente começa a entender como ter uma vida espiritualmente saudável. A primeira coisa é entregar o nosso barco para Jesus subir. Aí Jesus ele quer entrar na nossa vida para fazer a diferença. E quando nós permitimos com que Jesus entre na nossa vida, você vai perceber algo muito interessante, principalmente nessa história. É que Jesus sobe no barco de Pedro para falar com a multidão. E talvez Jesus ele nem está dando tanta bola neste momento para Pedro, mas ele está falando com a multidão. Em contrapartida, você vai ver que Pedro está próximo a Jesus. E é tão impactante esse momento que Jesus, ou melhor, que Pedro decide seguir Jesus. Então, quando nós entregamos a vida de fato para Jesus, entregamos o barco da nossa vida para Jesus, a nossa vida é transformada. E aí a gente começa a ter uma vida espiritualmente saudável. Porque há muita gente que está na beira do mar, ouvindo Jesus, as outros que só estão buscando os milagres, mas não está tendo um relacionamento genuíno com Jesus. E a segunda coisa que eu aprendo é que sempre que Jesus ele entrar no nosso barco, ele vai pedir para a gente ir mais profundo, mais mar adentro, e algumas vezes ir a alguns lugares para viver experiências diferentes e novas. E olha só, nessa história a gente percebe que Pedro está cansado porque pescou a noite inteira, ou melhor, não pescou nada, mas tem que voltar, e por conta de uma palavra de Jesus ele é abençoado. Então às vezes nós vamos fazer várias coisas e não vai dar em nada. E vamos pensar até mesmo em desistir. Mas quando Jesus entra no nosso barco, ele vai pedir para a gente voltar no mesmo lugar e sob uma palavra dele nós seremos abençoados. Então dessa forma a gente começa
a ter uma vida espiritualmente saudável, porque a gente está ouvindo e obedecendo o Mestre. E o terceiro é que quando a gente começa a caminhar com Jesus, a entregar o barco da nossa vida para Jesus, Jesus ele vai levar a gente para um outro nível. Então ele vai convidar a gente a deixar algumas coisas para trás para subir de nível, para ir para uma nova fase. Então percebe que Pedro antes usava o barco para pescar o seu sustento. Agora Pedro não está mais com o barco, mas ele está caminhando com Jesus. E a Bíblia fala que ele se tornou um pescador de homens, mas ele não pescava com um barco nem com as redes. Com o que ele pescava? Eita, agora você vai ter que parar, meditar e buscar em Deus. Então uma pergunta que fica é: como ter uma vida espiritualmente saudável? Primeiro, eu preciso entregar o barco da minha vida para Jesus. Eu preciso começar então a ir mais profundo com Jesus, então andar com Jesus, deixar algumas coisas para trás para ir para o próximo nível. A nossa família, esse foi o primeiro vídeo do tema uma vida espiritual, né? Da área espiritual. Terão mais vídeos no grupo. Nós temos um grupo no WhatsApp onde a gente vai estar compartilhando sempre, vai estar tirando dúvidas, compartilhando ideias, meditando sobre a palavra, enfim. Então, se você não faz parte do grupo do WhatsApp, a gente vai colocar aqui no link da descrição. Entra no grupo do WhatsApp para você ficar por dentro de tudo que a gente faz. Né? Somos missionários desde 2014, temos viajado por vários lugares e nesse canal a gente compartilha muito sobre as viagens, sobre as missões, sobre as ações e também, quem sabe, convidar você para estar participando de forma presencial com a gente nessas viagens missionárias. Então, entra lá no grupo do WhatsApp para você poder conhecer outras pessoas também e assim juntos a gente crescer em todas as áreas da vida. Mas antes de finalizar esse vídeo, nós temos o desafio missionário, que é o quê? Sempre no final, ou melhor, toda semana a gente vai compartilhar um desafio missionário, que é para você colocar em prática tudo o que está aprendendo. E a primeira coisa que eu quero desafiar você é compartilhe esse vídeo nos grupos do WhatsApp, compartilhe o que você aprendeu aqui com outras pessoas, seja um mensageiro. Porque quanto mais você compartilha, quanto mais você ajuda, mais você cresce. Segundo desafio, quero deixar uma dica de livro, né? Eu gosto muito de ler e para esse mês te desafio a ler esse livro aqui, né? É Uma Vida Espiritualmente e Emocionalmente Saudável, né? De Peterson Scarron. Ganhei ele em 2021, né? E me ajudou muito a entender essa questão das três esferas, né? Espírito, alma e corpo. Entender que algumas coisas podem ser da alma e aí a gente acaba confundindo porque não tem total discernimento. Então fica a dica de leitura de livro para esse mês. Ao mesmo tempo também, né, se você não conseguir esse livro, tá? Aqui nas redes sociais, aqui no YouTube tem muitos livros, audiobook, é uma boa, eu gosto muito de ouvir audiobook, ok? E também esse mês, primeiro mês, aí no mês da área espiritual, te desafio a assistir a série do The Chosen, para você conhecer Jesus de uma forma completamente diferente, né? Que ela é muito bacana e fará toda a diferença na nossa vida. É a nossa vida. Foi um prazer passar esses minutos com você, esse é o primeiro vídeo da série e a gente está só começando. É a nossa família. Tenham uma boa semana. E não se esqueça, metanoia, mentes que pensam, transforma a história. Uou!